Vamos falar agora de um outro tipo de equipamento, que são as fresadoras, né? Então, é um outro tipo de máquina, um outro tipo de operação de usinagem. Então, comparando com o torneamento, eu comentava com vocês que no torneamento, a peça originada, né, em suas diferentes variantes de forma, elas vão ter a forma cilíndrica ou cônica, né, que são as, digamos assim, as operações resultantes do torneamento. No torneamento, ainda comentava com vocês que a peça ela fica girando, né, presa ao fuso da máquina, enquanto a ferramenta permanece estática, né, presa ao magazine, ao fuso do torno, ok? Na operação de fresamento, ela é diferente. Na operação de fresamento, nós temos aqui a ferramenta girando, né, presa ao fuso da máquina, e a peça ela vai estar fixa, né, estática, né, presa à mesa do equipamento. Essa fresadora aqui, vocês estão vendo, todas as partes em amarelo no equipamento, significa que o equipamento já está adequado ao NR12. Tem uma série de proteções aí que impede que o operador venha a ter acesso às partes móveis da máquina. Se vocês forem visitar algumas ferramentarias que ainda não possuem adequação ao NR12, vocês não vão ver essas partes em amarelo e simplesmente o operador consegue ter acesso a qualquer parte da máquina estando ela em um movimento, né? O que não é muito bom aí no caso da segurança. Tá? No caso aqui a máquina já está protegida. Eu vou aproximar um pouco mais do equipamento para vocês poderem ver aí, conhecer um pouco das partes dele aí, tá bom? E no segundo vídeo aí eu vou estar mostrando lá nas máquinas CNC a evolução dessa máquina aqui, como eu fiz com o torneamento. Então, aproximando um pouco aqui, nós vamos conseguir enxergar aqui então a ferramenta, né? Nós temos então a ferramenta das fresadoras, é a fresa, ela está presa ali no fuso, né? Se nós seguirmos aqui, nós temos aqui o fuso desse equipamento. Lá em cima a gente vai ter o motor que fornece a potência de usinagem. E aí então, ao se aproximar esse fuso da peça, ele vai gerar aí uma usinagem que pode ser um faceamento, né? Nós vamos facear um plano na superfície da peça que está querendo usinar. Ou ainda a gente pode, dependendo do tamanho dessa fresa, fazer alguns rasgos, alguns canais aí também planos, né, ao longo dessa peça, ok? Então essa fresa que está presa aqui é uma fresa pequena, ela é uma fresa que ela possui insertos intercambiáveis, né, de metal duro nela. Assim como na operação de torneamento, as primeiras fresas que surgiram foram as de metal duro, então segue aquela mesma regra, as velocidades de cortes baixíssimas, né, comparadas com o que é possível atingir hoje com as fresas que possuem pastilhas de metal dura montado nela, né? A gente consegue uma produtividade muito maior, velocidades de corte muito maiores de serem atingidas. Convém salientar que essa é uma fresa pequena, né? São as fresas que geralmente são utilizadas para fazer acabamento lateral ou pequenos rasgos ou ainda furos, né, na face da peça que está sendo produzida, enquanto que as fresas maiores, né, são mais destinadas a operações de faceamento, ou seja, com diâmetros maiores você consegue usinar simultaneamente uma área maior da peça que está sendo produzida. Aqui ao lado nós vemos aí como um quarto eixo montado aí nessa mesa, ele é um divisor, né? Então o que o divisor faz? Se nós tivéssemos um eixo e nós precisássemos fazer, por exemplo, algum rasgo de chaveta ou precisássemos fazer ainda algumas usinagens planas na periferia desse eixo, nós prenderíamos esse eixo nessa placa aqui e a outra ponta dele ficaria presa nesse contraponto, ok? Essa peça, obviamente, durante a usinagem ela estaria estática, mas após fazer um fresamento, por exemplo, um faceado em um lado do eixo, se nós quiséssemos fazer um outro faceamento, por exemplo, a 45 graus, eu viria aqui nesse divisor, ia girar, observem que tem pinos nesse divisor aqui, eu iria girar ele aí tantas vezes quanto fosse necessário até esse eixo se posicionar a 45 graus. E aí eu poderia novamente fazer um outro faceado, aí outra usinagem de fresamento a 45 graus ao longo desse eixo, ou abrir algum rasgo nele, ou algum furo, né, pré-posicionado. Então essa é uma figura importante, manual, mas que auxilia bastante aí na operação de defresamento. A mesa, vocês vão observar que nós temos aqui um parafuso, né? Nós poderíamos ter ainda uma morsa ou a peça fixada diretamente nesses rasgos que tem na mesa, né? Para que ela não se mova durante a usinagem. O que mais que eu poderia mostrar para vocês? Como o fuso
fica fixo e essa mesa se desloca, aqui atrás nós temos a figura do colar, lembra do colar micrométrico? Ou seja, o operador vai fazer os giros manuais aqui para definir qual é o deslocamento que ele quer que essa máquina faça na mesa, né? Durante o curso da usinagem que será feito pela fresadora. A mesma coisa, né? A mesma figura desse carro a gente tem no fuso principal dela para poder fazer descer esse fuso, né? E até a profundidade que a gente precisa efetivamente para fazer a nossa usinagem aí. Ok? O que mais que eu poderia dizer? A gente poderia também usinar superfícies planas inclinadas. Eu vou mostrar uma outra fresa que nós temos aqui, onde o fuso já está pré-posicionado em ângulo, né? Olha só, nós temos aqui o fuso em ângulo. Então, o que acontece é que a peça, nesse caso a peça já tem uma morsa aqui, onde nós prenderíamos a peça. E aí, ao se deslocar ali, a gente pode fazer uma usinagem aí com um determinado ângulo dessa nossa peça aí. Ok? Ou facear uma superfície em ângulo aí ao longo da peça a ser usinada. Aqui nós temos a figura de um carro transversal, que movimenta também essa mesa para dentro ou para fora, né? O outro eu tinha mostrado para vocês aqui, dá para ver, ó. Mais uma vez um carro transversal. Um longitudinal e o outro transversal, né? Para poder fazer a movimentação da peça fixa na mesa e determinar aí os trajetos que a gente quer fazer a usinagem a partir do fuso ali. Tá ok? É uma máquina extremamente convencional, como era o torno.